O dízimo, ele é um princípio bíblico, ele não é uma invenção da igreja. Lógico que a igreja está fazendo do dízimo uma coisa pavorosa, mas uma coisa não justifica a outra. O dízimo, como eu sempre ensinei, ele tem dois princípios. O princípio da gratidão, da questão social, porque dentro da igreja, a igreja tem papel higiênico, tem luz, tem gás. Esse princípio, lógico que é um princípio de educação, que nós culturalmente não temos isso, nós não temos essa cultura, até porque na nossa cultura é a cultura do usar. Tá legal, você não concorda em dizimar, beleza. Você não acredita no princípio bíblico, tá joia, estou contigo. Mas você então tem que ter o princípio da educação. O dízimo, primeiro, ele passa pelo princípio da educação. Dentro da igreja, toda a igreja usa os pastores, todos usam os ar-condicionados, todos usam tudo que está sendo feito na obra. A maioria das pessoas nos interpelam e falam: meu filho precisa. Pastor, você não vai falar com o meu marido, a minha esposa? E sempre foi assim. Creio que isso precisa mudar no nosso meio, em nome de Jesus. Então, esse princípio, ele é um princípio espiritual, mas é um princípio humano. As pessoas tendem a acreditar que aquilo que não é seu, ele pode usar. Esse é um conceito ele é um conceito, infelizmente, dos países latinos e do nosso conceito do brasileiro. É o conceito que se trata dentro de nós de usar as pessoas, usar as coisas, usar até o talo, depois usar, joga fora e vai para outra pessoa, e é assim que nós somos, quanto cultura de país. Mas quanto povo de Deus, nós não podemos ser assim. Então, o primeiro conceito é o conceito da educação. Não é educado entrar dentro da igreja e acreditar como é que faz com a luz, como é que faz com os ar-condicionados, como é que faz com tudo que ocorre ali. Ano após ano eu falo sobre o berçário. Dá uma caixa de bombom para as professoras, dá uma cartinha para os professores, agradece, mas... enfim, é uma luta. Não vejo dizimistas todo mês, talvez agora vocês entendam por que me faz mal. Eu olhar e ver, às vezes eu via, graças aos poucos burburinhos, né, de qualquer coisa de finanças dentro da igreja, que eu olhava, eram 10, 12, 8, 7, 15 dizimistas, eu ficava olhando e falei assim: eu não vou nem perder tempo com isso, porque eu tinha que gerar recursos para manter a igreja, e por muitos anos a academia foi o esteio, e não é por mim, não, pode perguntar quem sempre estava lá, que está lá mais do que eu estou aqui. Eu estou aqui há 10 anos, e estão lá há 10 anos, vendo o dinheiro que sai, o dinheiro que é colocado. Então, eu estava muito entristecido e orando a Deus, e falei: Senhor, que coisa horrível essa visão de colocar. As pessoas só dão, quando, na realidade, eu vejo igrejas que são ricas, elas não estão dando para Deus, elas estão dando para elas mesmas. Elas dão ofertas porque acreditam que vão ganhar 1.000 ofertas, enfim. Então, não estou dando para Deus, estou dando para elas mesmas, é uma coisa pavorosa. Eu não vou fazer isso. Eu vou ensinar você a Bíblia sobre os princípios bíblicos sobre dar. Ele é um mandamento de Deus, ele está na Bíblia. E eu, volta e meia, é um assunto que eu tenho aprendido com Deus, falar sem me entristecer, porque eu acredito muito que quem tem uma experiência com Deus, ele tem prazer em ser fiel dizimista. Eu saber que se você é dizimista ou não denota o que realmente representa o evangelho para a sua vida. O comentário desagradável, desalinhado, desnecessário sobre o dízimo não precisava acontecer. Discutir, ficar falando sobre isso é extremamente, na minha visão, desnecessário. Eu vou explicar biblicamente qual é o princípio, para que quando ouvirmos nossa, quanta vídeo, tolice, meninice, enfim, você tem a base bíblica para refutar. Nós vamos ver do Velho Testamento ao próprio Cristo dizendo para sermos dizimistas. Primeiro de tudo, o dízimo não é para você, como já ouvi, eu vou dar para o Ministério do Presídio, eu vou dar para o Ministério Sal da Terra, eu vou dar para quem? O dízimo, ele precisa ser entregue na casa do Senhor, desde o primeiro momento, desde os primórdios. Êxodo 23, versículo 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, toda a primícia de todas as coisas é para a casa do Senhor. Não era para dar para ministérios independentes, é a casa do Senhor. Porque na casa do Senhor ficava o tabernáculo, na casa do Senhor tinha os levitas, as cortinas, as velas, os candelabros,
Toda aquela estrutura precisava ser mantida pelos dízimos e pelas ofertas que eram entregues. Então, é na casa do Senhor que tem que ser entregue os dízimos e as ofertas. Não é algo independente, não é algo que cada um pudesse fazer da forma que quisesse, do jeito que quisesse, no momento que quisesse. Levítico 27, versículo 30. Também todas as dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Elas não são suas, nem são minhas. Vamos abrir a Bíblia em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Os dízimos e as dízimos de tudo da terra, eles são do Senhor. Eles não são teus. Por isso que o verbo no hebraico é trazer e não dar. Nós não damos o dízimo. Nós não podemos dar aquilo que não é nosso. Não é teu, varão. Não é teu, nem. Para de conversa fiada. Ó, trazei. Por que trazer? Porque elas são do Senhor. Eu dou o dízimo? Não. Eu dou o que é meu. Eu trago o dízimo para a casa do Senhor. Levíticos 27 diz, eles são do Senhor. Por isso que nós vamos ver, todas as vezes que falar sobre dízimo, dízimas, que é uma colocação, todas as vezes que colocar dízimo não é para dar, é para o quê? Trazer. Por isso que Malaquias 3:10 chama aquele que não traz de ladrão, porque ele não devolve o que é de Deus. Isto é princípio bíblico, meus amados. Não tem como um povo ser abençoado que rouba daquilo que é de Deus. Impossível. E eu no Brasil sempre vivi e vi milagres acontecerem. Posso testemunhar de sobrenatural na minha vida desde o primeiro momento, porque eu e a minha esposa sempre fomos fiéis. Eu sempre dei 20%, 30% daquilo que eu ganhava. Então, amados, se eu falar aqui para vocês do que eu vivo, vocês não vão acreditar, porque não vivem. E nós vimos em Malaquias o Senhor dizendo do devorador. Eu já vi várias pessoas dizendo, ai, mentira esse negócio do devorador. Leia o texto aí. Devora, come tudo. Se ganha 100 mil, pobreza. Gasta, vem com doença, vem com tanta desgraça, gasta com remédio, gasta com tanta coisa, gasta. Vive com... Eu prefiro viver os milagres de Deus. Esse princípio, ele foi pego, e nós vamos ver isso, ele foi pego por malandros que vendem isso, eles vendem esse princípio e as pessoas dão nas igrejas que nós vamos, não são igrejas, movimentos, que as pessoas dão para receber. Não é isso. É o princípio, nós precisamos entender que esse ensinamento não é meu, é do Senhor. Eu não vou tocar. Você está maluco, rapaz? Você está tocando no que não é teu. A Bíblia diz no Novo Testamento, de Deus não se zomba. Meu irmão, não mexe nas coisas de Deus. A Bíblia diz claramente, ai daquele que cai na mão do Deus vivo, você está tocando naquilo que não é teu. É só olhar para a tua vida como está. Devorador, uau, 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 uau. Olha a tua casa, olha a tua vida, olha para o teu filho, olha para as suas emoções. Não tem como. Não tem como. Por isso que Malaquias diz que é ladrão, não é teu. Isso não é princípio bíblico. E eu olho e fico entristecido. Porque já ensinei, já falei, já coloquei, mas não querem ouvir. Não vivem os milagres de Deus. Não vivem o sobrenatural de Deus. É um povo egoísta, mesquinho,
que rouba daquilo que é sagrado. Eu tenho vivido milagres com poucos irmãos ali. E tenho visto, nossa, pessoas vivendo na desgraça. Por isso que o verbo é igual. Trazer não é dar. Você dá o que é teu. Você não dá o que não é teu. O dízimo é para ser trazido, devolvido, colocado no altar de Deus. Ah, pastor, eu ganho pouco, eu ganho muito. Se ganha pouco, não dá porque ganha pouco. Se ganha muito, é muito dinheiro. Esse é um princípio de Deus. O mundo não conhece o princípio de dízimo, não conhece o princípio do perdão, não conhece o princípio do amor, não conhece o princípio de ajuda, não conhece o princípio de dar, não conhece princípio nenhum. Mas você não, você conhece. A palavra que Deus diz e é a única vez que ele não fala mais em lugar nenhum. Fazei prova de mim. Ele não fala em lugar nenhum. Eu já cansei de fazer prova de Deus por necessitar. Eu já cansei de falar, Senhor, move. E eu não ter dúvida nenhuma, porque são tantas histórias de que Deus moveu, que eu poderia ficar aqui a noite inteira dizendo como Deus agiu e age na minha vida. E eu fico olhando por uma igreja que eu sofro com a preocupação, às vezes, do pão de cada dia. Não tem, fica ali vivendo uma vida mesquinha. Deus tenha misericórdia. Por que será? Por quê? Não entendeu o princípio bíblico. Não é seu, é de Deus. Continue com tudo que você tem roubado e a tua vida miserável. Por isso que a Bíblia fala que é ladrão. É sério, meus irmãos. Isso precisa parar. Isso precisa ser uma vivência. Saiba daquilo que Deus confia a você, não é seu. Separa, devolve para Deus e pronto. Isso é seríssimo. É uma escolha. Eu escolhi e escolho viver os milagres de Deus. Os dízimos são para a casa do Senhor, se alguém falar, e eles são do Senhor. Eu não dou o dízimo, eu entrego meu dízimo. E o verbo usado é trazer, e não dar. Trazer para a casa do Senhor, porque é dele. As premissas da terra, elas são do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida e o nosso entendimento.